Opa, opa, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a este perfil. Eu sou o Henrique, me apresentando para vocês e dei uma sumida por aí das redes sociais. Eu sei, eu dei uma sumida muito grande porque eu estava precisando mesmo desses momentos assim de introspecção. Inclusive nesse momento eu tô aqui sozinho aqui em casa, né? E eu costumo dizer que os momentos que eu mais me sinto bem, que eu mais me sinto em paz comigo mesmo, são esses momentos de solitude. São esses momentos em que eu estou sozinho. O momento que eu estou sozinho é o momento mais especial para mim. Por que isso, né, gente? Porque quando nós estamos sozinhos, nós conseguimos nos reconectar, nós conseguimos falar com Deus que está dentro de cada um de nós. Às vezes a gente pensa que Deus ele está bem longe, que Deus ele está lá 300 milhões de anos-luz de distância, mas na verdade Deus ele está aqui agora. Não existe separação, não existe isso. Deus ele está aqui, eu e Deus somos um em comunhão. Deus não está separado de nós. Em todo lugar ele está presente. A presença dele está aqui. E então é quando você se permite estar nesse lugar de silêncio, de deixar de lado as vozes externas e ficar sozinho com você mesmo e ouvir a voz do coração, que é a voz do silêncio, a voz de Deus em você. E esses momentos são super especiais para mim. Especialmente nesses momentos agora, porque eu tô passando por muitas mudanças, muitas transformações, muitas coisas que estão acontecendo assim emocionalmente comigo mesmo e que eu confesso que eu tô passando por o vamos dizer assim, né? Eu tô passando pelo deserto, né? Como a maioria das pessoas entendem. Tô passando pelo deserto, tô passando pela noite escura da alma, né? Como disse o nosso querido Carl Jung, né? Eu vou gravar um vídeo sobre a noite escura da alma ainda. Mas é um momento assim que eu estou desconstruindo coisas e reconstruindo coisas novas, né? E a gente está nesse processo o tempo inteiro. A gente está vivendo isso o tempo inteiro, né? E a gente tem que ter esses momentos de solitude, esses momentos de introspecção e reflexão, para justamente entender o que é nosso e o que é dos outros que estão em nós e que está impedindo a gente de viver a nossa essência, que está impedindo de a gente viver aquilo que nós viemos fazer aqui, né? Então, a gente às vezes vive no automático e deixa que as coisas, as circunstâncias, as pessoas e até a nossa própria mente, que a gente não consegue acessar ela completamente, a gente deixa que a nossa mente governe a nossa vida. Só que a gente precisa fazer diferente. Nós precisamos governar a nossa própria vida. Nós precisamos governar a nossa realidade. Entrar neste estado de que nós somos responsáveis pela realidade em que nós estamos sendo inseridos e que nós estamos caminhando. E eu vim falar justamente sobre isso, sobre processos que nós passamos, né? Eu vou dizer pra vocês que esses dias eu fiquei vendo muito as redes sociais, assim, fiquei lá stalkeando as pessoas da rede social. Pessoas assim que eu conhecia há muito tempo e que mudaram drasticamente. Assim, elas hoje estão num estado assim de, vamos dizer, evolução, de crescimento pessoal,
muito grande. Isso é muito maravilhoso. Eu fico feliz por essas pessoas. Eu fico feliz porque pessoas que antes estavam enfrentando aqueles problemas, estavam passando por aquelas dificuldades e que eu tinha total admiração, hoje estão conquistando seus sonhos. Hoje elas estão muito melhores e muito mais felizes com elas mesmas. E, gente, isso é maravilhoso, maravilhoso. Só que aí a gente entra naquela questão da comparação. Isso foi o que aconteceu comigo, né? Eu entrei nessa questão da comparação. Que é o quê? Poxa, essas pessoas já cresceram, estão lá na frente. E eu ainda tô aqui. Nesse estado e eu nem consigo sair disso. E aí eu me permiti refletir um pouco mais sobre isso. Refletir um pouco mais sobre isso. Porque às vezes a gente se compara muito aos outros. E a gente pensa às vezes que aquelas pessoas não estão passando por problema nenhum. Mas elas estão passando por problemas. Elas estão passando pelos problemas delas, próprios delas. O que está acontecendo naquele momento na vida delas. Nem tudo que a gente vê nas redes sociais, nem tudo que a gente vê por aí é a completa verdade, é a totalidade. É maravilhoso que as pessoas estejam conquistando os seus sonhos, mas isso não significa que elas não têm mais problema nenhum, né? Porque nós estamos na vida e a vida é feita de diversas experiências, a vida é feita de diversas experiências dolorosas, muitas das vezes, para poder a gente aprender com elas. Então, eu tirei da minha cabeça essa coisa de que, não, essas pessoas não estão passando por problema nenhum, e sei lá o quê. Não. Todo mundo está passando pelos seus problemas, e todo mundo está passando pelos seus momentos de glória, de alegria, de felicidade. Todo mundo está passando por um processo diferente. E é nesse momento que a gente precisa ter a humildade e o amor próprio por nós mesmos, né? O amor por nós mesmos. Por quê? Porque a gente precisa aceitar a nossa vida. Nós precisamos aceitar o lugar onde nós estamos. Nós precisamos aceitar a realidade em que nós estamos, as pessoas com quem nós estamos convivendo. Porque só assim, desse jeito, aceitando, a gente vai poder construir o significado diferente para aquilo. Talvez a realidade em que você esteja hoje seja a realidade por qual você vai mudar a sua vida drasticamente. E a vida muda. Nada é para sempre, nada é eterno assim, aqui nesse mundo. A vida muda, tudo se transforma, tudo modifica. E as coisas, a vida trama para a nossa evolução, como disse um filósofo, a vida trama para a nossa evolução. E é nesse estado que nós devemos estar. Ter essa consciência de que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, sejam elas coisas ruins, sejam elas as coisas boas. Tudo está cooperando para o nosso crescimento e amadurecimento. Tem um texto da Bíblia, que eu gosto muito dele, que é do apóstolo Paulo, que ele diz assim, se eu não me engano, eu não vou nem me atrever a dizer o versículo, porque eu realmente me esqueci. Mas ele diz assim, ainda que o nosso homem exterior esteja se degradando, morrendo, desfalecendo, o nosso homem interior, o nosso ser interior está sendo renovado a cada dia. Gente, a profundidade desse texto é incrível, porque ele mostra o que é a fé, e a fé é a certeza do que a gente não vê. A fé, ela é o crer
naquilo que a gente não está vendo. Então, por mais que as circunstâncias estejam ruins, a gente acredita que tudo isso faz parte do processo. E que tudo isso está nos levando para o estado de alegria, para o estado de bondade. Porque o texto, a Bíblia, as Escrituras dizem: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando nós estamos conectados com essa fonte maior, todas as coisas, as circunstâncias ao nosso redor estão cooperando para o nosso bem. E como é difícil a gente entender isso. Como é difícil a gente entender isso. Mas é preciso humildade. Humildade. Para saber que nós estamos no lugar certo, no momento certo, no tempo certo, com as pessoas certas. E que é neste lugar que a mudança vai acontecer. É neste lugar certo que as coisas irão mudar e melhorar. Irão se transformar. Então, gente, não se compare. Você não se compare com os outros. Não se compare com o processo do outro, porque o outro está passando por um processo totalmente diferente do seu. Mesmo que tenha semelhanças nos processos, é outra pessoa, é outro ser, é outra vida. Eu estou na minha vida agora, eu estou vendo aqui meu campo de visão. Eu estou olhando a realidade da minha perspectiva e você está vendo a realidade na sua perspectiva. Você está vendo o seu campo de visão. E você está passando por um processo. Eu estou passando pelo meu processo. E cada pessoa, até pessoas próximas da sua própria família, estão passando pelo seu próprio processo, pela sua própria jornada de vida. E não tem como forçar algo. Não tem como obrigar algo. Não tem como, sabe? Não. A gente só precisa aceitar esse momento. O que a vida ela nos convida é aceitação. Aceitação, humildade. Humildade para aceitar o estado em que estamos, a vida em que estamos. E essa aceitação não é uma aceitação do tipo agressiva, opressora ou abusiva, né? Aquela positividade tóxica que a gente vê por aí pela internet, né? De pessoas que ficam falando gratidão para tudo, apanhei gratidão, estou aqui no meio do trânsito, gratidão. Não, gente, vai ter momentos que a gente tá com raiva mesmo, que a gente quer bater em tudo mesmo. Tem esses momentos. A Bíblia ela diz: irai-vos, mas não pequeis. Se irem, mas não pequem. Tá tudo bem sentir isso. Tá tudo bem sentir. A gente só tem que tomar cuidado para não deixar o sentimento, a mentalidade nos governar e nos dominar. Mas tá tudo bem sentir. Tá tudo bem. E às vezes a gente tá com raiva mesmo, né? E a gente precisa olhar para essa raiva. Porque se a gente está com raiva, é porque a gente quer mudar. Se a gente está insatisfeito com alguma coisa, é porque a gente quer uma coisa melhor, diferente. Só que só aceitando o lugar onde nós estamos, a realidade em que nós estamos, a circunstância em que nós estamos, nós podemos criar um significado diferente que vai nos levar para aquele lugar em que nós queremos estar. Então, o que eu convido a todos vocês agora, nesse momento, a fazer é se refletirem
estarem nesse lugar de solitude, pensarem no que vocês querem alcançar. Comecem a escrever, sei lá, comecem a falar com vocês mesmos. O povo pensa que você é maluco, você fala com você mesmo, você tá doido, você tá falando sozinho. É, eu sou doido mesmo, falo sozinho, falo comigo mesmo. Falo com Deus que habita dentro de mim. Então, comece a se colocar nesse lugar. Comece a pensar o que você pode fazer para alcançar aquilo que você tanto quer. Identificar as coisas que dependem de você, da sua própria responsabilidade, e o que não depende. Sabe? Eu quero gravar um vídeo sobre crenças limitantes, uns vídeos sobre crenças limitantes, porque é o que eu tô vendo muito sobre atualmente. Mas antes de tudo, se coloque nesse lugar de aceitação. Aceite quem você é. Aceite a sua beleza. Aceite o seu corpo. Aceite o processo que você está vivendo. Aceite a sua família. Por mais difícil que ela seja, por mais as dores que ela te cause, aceite. Aceite a vida que você está vivendo agora. E tenha fé e certeza de que ainda que aqui fora tudo esteja um caos, aqui dentro o que importa é ter paz. O que importa é estar sendo renovado a cada dia aqui dentro. E é isso que eu tinha para falar aqui, né? É isso que eu tinha para falar aqui. Eu acho que eu falei tudo que eu queria ter dito. E fazia tempo, né, que eu não gravava um vídeo, fazia muito tempo. Porque eu tô passando mesmo por esses processos, sabe, gente? Tô passando mesmo. E graças a Deus, eu estou desconstruindo aquilo que os outros colocaram sobre mim e aprendendo a me reconstruir, a construir a minha nova identidade, a construir a minha essência. E é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês, que vocês possam pensar sobre isso, refletirem sobre isso e começarem a tornar isso prático na vida de vocês. Tornar isso prático na vida de vocês. E é isso, muita paz, muita luz e muita graça sobre a sua vida.